Radar Paulista apresenta Momento O Inédito Viável, com Emerson W. Dias, o provocador filosófico. Tá conosco aqui o Emerson W. Dias, trazendo mais uma vez o quadro Momento O Inédito Viável. Muito boa noite, obrigado pela presença aqui, Emerson. Boa noite, Renato, boa noite a todos os ouvintes. E o que você traz para nós nesta quinta-feira? Hoje o quadro vai se chamar A Ignorância Perdeu a Vergonha. Olha, ignorância aqui. Forte, hein? Forte isso, né? Fortíssimo. E por que a ignorância perdeu a vergonha? Porque, todos nós temos um pouco de ignorância, né? Uhum. Aliás, é bom que tenhamos, porque é o fato de sermos ignorantes que nos faz buscar conhecimento, né? Uhum. O problema é a gente se conformar com ele, né? Uhum. Aí eu acho que é o perigo. Por que eu estou dizendo isso? Eu estava olhando nas últimas semanas as redes sociais teve um post lá que eu fiquei analisando e o cara dizia o seguinte, né? Analisando as pessoas que gostam do candidato X, do que não gostam do candidato X, ou eles são isso ou eles são aquilo, né? Ou não são isso, não são aquilo, mas querem ser. E o cara descrevia lá um monte de preconceitos e etc, né? Uhum. E isso tem de parte a parte, né? Cada um coloca lá na sua visão aquilo que ele entende que é o perfil do eleitor do candidato X ou Y, né? Certo. Só que este julgamento, ele tem a ver com dois vieses cognitivos que nós temos, né? Todos nós temos vieses cognitivos que são tendências de pensamento, né? Construídos ao longo da nossa história. Uhum. E dois vieses são importantes para a gente entender por que a ignorância perdeu a vergonha. O primeiro viés é o viés de disponibilidade, né? E o que é o viés da disponibilidade? A gente tende a dar respostas com base naquilo que está fresco na nossa cabeça, com base naquilo que a gente toma como verdade e superestima as probabilidades. Por exemplo, quando perguntado, você dirige melhor que a média ou pior que a média de motoristas, Renato? Eu dirijo melhor. Melhor que a média, por exemplo. Aí eu pergunto a você, qual é a média de se dirigir bem? É difícil de saber, Difícil mas saber, eu porque... vejo pela atitude dos motoristas que atravessam na minha frente a todo momento e me revolta isso. Correto. E eu tomo o maior cuidado de não fazer isso. Então eu vejo que na média eles são muito imprudentes. Correto. Esse é o viés de disponibilidade, porque quando faço uma pergunta desse tipo para você, você recorre à disponibilidade da sua cabeça, aquilo que está fresco, que você viu, que você observou, e tende a extrapolar uma probabilidade. Só que esta amostra que você se refere, ela é muito pequena diante do universo total de motoristas que existem no planeta. Sem dúvida. Por isso que não dá para fazer essa média. E também a gente precisaria criar um critério para definir o que é dirigir bem, que não existe. Pode ser não tomar multa, pode ser eventualmente também, exato. Não atropelar ninguém, pode ser não subir na faixa, né? Pode ser um monte de coisa. Então, quer dizer, primeiro precisaríamos defender o construto, né? A ideia, o que é aquilo, depois sim fazer uma avaliação da média. Esse é o primeiro viés da disponibilidade. O segundo viés, que é o complicador em tempos de eleição, que é o viés da confirmação. O que é o viés da confirmação? O MIT já fez uma pesquisa provando que as fake news elas se espalham mais rápido do que as verdadeiras. Sim. Por quê? Pelo viés da confirmação. Ou seja, o indivíduo gosta do fulano ou não gosta do fulano, ele vê uma notícia que confirma o que ele pensa e imediatamente ele compartilha. Porque, aí, tá vendo? Ó, falei pra você, né? Tanto faz, se gosta ou não gosta, a gente tende a acreditar naquilo que a gente já acredita. E quando se confirma, você não checa a fonte. Você não sabe a veracidade, você não vê nem a data. As pessoas compartilham coisas... como se fosse de agora, de vídeos de 5 anos atrás, e a pessoa coloca no contexto de agora, como sendo uma resposta para algo de agora, e não é. Então, este viés da confirmação, que é uma tendência de procurar interpretar as coisas como nós já interpretamos. Ou seja, não se dá abertura para o novo, né? O Daniel Kahneman, que fala no livro Rápido e Devagar muito dos vieses, ele coloca essa coisa dos dois sistemas, né? A gente tem um sistema intuitivo, que dá respostas rápidas quando requeridas, e o sistema deliberado, que precisa buscar outras explicações. Só que como isso nos cansa muito, a gente fica parado no sistema intuitivo, dando respostas enviesadas, né? E esses dois vieses, que eu acho que vale a pena a gente falar deles, por quê? Porque exatamente por não conhecer os vieses cognitivos que todos nós temos, a gente está fazendo o quê? Mostrando que a ignorância de fato perdeu a vergonha, e as pessoas não têm mais vergonha de serem ignorantes e postarem e escreverem coisas nas redes sociais que ofende, que instiga, que carrega de preconceito, pré-julgamentos seus, concepções suas, como se aquilo fosse verdade, fosse ciência, né? E a pessoa diz, não, eu tenho o direito de opinar. Sim, mas existe um limite da sua opinião em relação ao que você pode ou não ofender os outros. Então acho que vale a pena ter essa reflexão sobre essa ignorância, né? Profunda, arraigada,
que não quer sair da gente. Então, a gente tem que pensar sobre isso. Uhum. E aí, vou colocar duas questões aqui que me fizeram pensar sobre isso. Uma que eu li ontem no Valor Econômico, a entrevista da Marina Silva, que é candidata a presidente, né? Ela diz o seguinte, né? Que o poder de quem consegue vocalizar em uníssono uma inverdade é muito perigoso. É uma espécie de pré-fascismo. Ou seja, porque quando eu consigo vocalizar isso de forma uníssona, que as pessoas acreditam, mesmo sendo uma mentira, isso tem um perigo, isso é um perigo para a democracia. E a Marina não está sozinha quando ela fala isso no Valor Econômico de ontem, todo mundo pode olhar na página A4 do Valor, né? Está lá, publicado. Porque o Freud, no livro Psicologia das Massas e Análise do Eu, um livro lá do começo do século passado, né? Dizia o seguinte, o indivíduo abre mão dos seus ideais, ou do eu, né? Trocando pelo ideal da massa, personificado no líder. Ou seja, quando você acredita num líder que espalha mentiras, mas que faz com que essas mentiras se tornem uníssonas verdades, isto é um perigo para a democracia. E aí o camarada, disposto de viés de disponibilidade, viés de confirmação e confirme, sai jogando esses preconceitos sobre a bandeira de que agora ele tem liberdade para dizer o que ele pensa, eu digo o seguinte, ser inteligente não é dizer tudo o que pensa, ser inteligente é pensar tudo o que diz. Eu acho que a gente vale a pena pensar sobre essa ignorância, né, que está perdendo a vergonha. E quais os candidatos que se encaixariam nessa questão que você está trazendo hoje aqui, o Emerson, dentro da tua análise que você faz? Posso falar que o nome do Pode. candidato? Não é de um apenas. Acredito que dos candidatos, né? Porque há um discurso nesse sentido, pelo menos que eu acho, que eu observo, são vários, né? Sim. Olha, eu acho que as polarizações nunca são boas, nunca são inteligentes. Então, hoje, entre bolsonaristas, né, e haddadistas ou petistas, vulgo, né, lulistas, porque no fundo é isso, eu acho que os dois estão errados, porque os dois estão assumindo posições extremas que não ajudam a democracia, estão colocando, como a Marina colocou, né, um poder de vocalizar uma forma uníssona, muitas vezes de mentiras e coisas contadas de forma diferente. E aí, quando você encontra na população, como Freud já dizia, né, não sou eu que estou dizendo, Freud já dizia lá no livro Psicologia das Massas e Análise do Eu, que o indivíduo encontra eco num líder que diz exatamente aquilo que ele está pensando, mas não necessariamente o que ele está pensando não seja um preconceito, não seja um viés, isto é um perigo para a nossa democracia. Então, os dois extremos, para mim, são ruins. São farinhas do mesmo saco, como diria, né, são angu do mesmo caroço, né, ou no caso do mesmo angu, ou seja, polarização não é boa. É preciso encontrar uma via do diálogo, uma via do caminho do meio, né, do bom senso. Porque as ofensas de parte a parte não farão bem para a nossa sociedade, para a nossa democracia e principalmente para os indivíduos. Porque ficam marcados nas redes sociais como pessoas fascistas, preconceituosas, ou seja, tudo aquilo que é ruim na sociedade. E parece que as pessoas também, assim como os candidatos, não estão muito preocupados também com essa questão, né? Esse é o de perigo. serem taxados como fascistas, isso Esse é o aquilo. perigo. Porque as pessoas, quanto mais parece que se acirra o debate, mais elas aprofundam os questionamentos, e não é questionamento... É um xingamento, às vezes, pessoal. Sim, pessoal, né? A coisa entra no aspecto pessoal. Exatamente. Que é o que você falou, é muito perigoso. Exatamente. Né? Freud, a frase do Freud é essa: o indivíduo abre mão de seu ideal do eu, trocando pelo ideal da massa, corporificado no líder. Ou seja, ele encontra eco no líder e na massa, e isso é um perigo, porque isso fica uníssono, como disse a Marina. E essa unissonicidade, não sei se... Unicidade, né? Unicidade, né? Que é, o que é uníssono, né? Um som só, né? Então, ou seja, essa coisa que ecoa para todo mundo, isso é um perigo. Porque você está trazendo viés de disponibilidade de confirmação para coisas que são mentirosas. E este é o grande risco para a democracia. Se você olhar na história, começa assim. As pessoas se ofendendo, se xingando, criando grupos, separando uns dos outros... Não percebe esse movimento e depois no final a gente sabe como é que vai ser. Não, e uma coisa que está ficando realmente até incômoda, para dizer o mínimo, né? Que as pessoas, olha, eu já deletei um monte de não sei o que era a favor de fulano. Ou a outra fala, não, eu já deletei um monte que era a favor de não sei o quê. E fica essa guerrinha de uma coisa tão sem sentido, né? Totalmente. As pessoas estão trocando
a figura da personalidade das pessoas em troca. Ela tem um rótulo ali, por exemplo, Bolsonaro, essa eu não quero no meu grupo. Exato. A outra tem o rótulo do Haddad, como você disse, essa eu não quero no meu grupo. Exatamente. E assim sucessivamente. Exatamente. Né? Abre mão dessa individualidade. E não se consegue muitas vezes o diálogo, porque eu não estou acusando, por exemplo, o eleitor do fulano. Eu estou acusando o fulano, das inverdades que ele conta, das coisas que ele fala. Né? Sem dúvida. Agora, entre eu acusar o fulano e o cara que vai votar nele achar que tem o direito de me rotular porque eu falo da proposta, né? Se é que tem proposta, enfim, questiono muito das propostas que ele coloca lá. Eu não estou atacando a pessoa que está votando, eu estou atacando o candidato, porque a minha condição é uma condição de desmistificar, porque eu já falei aqui no programa que mitos não existem, né? Por isso que eu chamo de mito. Então, quer dizer, a minha ideia é abrir os olhos das pessoas para verem outras possibilidades, além daquelas que estão carregadas de viés de disponibilidade de confirmação e que não fazem bem à nossa democracia. Mas muitas vezes a pessoa não consegue separar isso, né? O que é a discussão, o debate em relação aos candidatos e em relação às ofensas pessoais. A pessoa acha que você está ofendendo a ela porque você está criticando o candidato que ela escolheu. Exatamente, né? Exatamente. E essa maturidade é importante para debater, né? Vamos debater as ideias, não ofender as pessoas, né? Talvez, né? E é um negócio para você tratar num outro capítulo, né? Mas eu acredito até porque a democracia brasileira, infelizmente, ela é muito recente, né? Não é uma democracia ainda forte, vamos dizer assim. Exato. Né? Ainda a gente tem muitos pecados, para dizer o mínimo, na questão de entender, de respeitar o outro, de saber que todo mundo tem que ser respeitado em sua opinião, e talvez a gente esteja num processo, vamos dizer assim. Eu acho que sim. No final das contas, acredito que nós seremos melhores. Mas não podemos escolher caminhos que regridam. Precisamos escolher caminhos que progridam. Sem dúvida. E qual é a frase do dia, né, só? A nossa frase de hoje é uma homenagem a Albert Einstein, que dizia o seguinte: a mente que se abre uma ideia jamais volta ao seu tamanho original. Isso aí. Por isso é importante ampliar o vocabulário para se poder debater. E abrir o coração também, para abarcar todas as mentes e corações, né? Exatamente. Emerson, deixe seus contatos aqui para os nossos ouvintes e internautas. E não cerrar os punhos, é preciso abrir a mão para comentar o outro. É isso aí. O site é www.oineditoviável.com.br. Nas redes sociais é só procurar O Inédito Viável no Facebook, Instagram e no YouTube. O canal O Inédito Viável, onde você tem acesso a todo o conteúdo que a gente fala aqui às quintas-feiras no Radar Paulista e por aí afora. Tá certo, então a gente te aguarda aqui na quinta-feira, semana que vem, com o momento O Inédito Viável. Até quinta, Renato. Tá certo? Ô, Neudo, aí vamos trocar.